Boa noite, galera, tudo bem? Nelson Guimarães, estamos aqui na nossa live de domingo, hoje mais cedo. Já estamos aqui com o Carlinhos aqui pelo Instagram, aqui no Facebook também já entrou alguém, só não consigo ver ainda quem é. Se quiser, escreve aí para eu saber quem é você, porque ainda não aparece para mim. Vamos dar continuidade ao assunto que eu falei na quinta-feira. Se você tem dúvidas sobre esse tema, esse assunto, fica na live até o final, que vai clarear muito a tua visão com relação a esse tema. E qual é o tema que nós vimos na quinta-feira? Uma dúvida que muitas pessoas têm trazido para mim, é o Felipe que entrou aqui pelo Facebook. Boa noite, Felipe. Essa semana eu conversando com um amigo que eu tenho ministrado a vida dele acerca do reino, ele tem entendido alguma coisa, ele me perguntou acerca do jejum, o que eu achava do jejum. E eu falei para ele que também o jejum era uma prática diante da cruz, uma prática da lei. E eu falei sobre isso na quinta-feira usando o texto de Mateus. E citei 3 passagens que Jesus fala sobre o jejum. Ele fala em Mateus, em Marcos e em Lucas. E eu vou hoje citar a segunda passagem. Eu falei da primeira. Vou recapitular a primeira, mas vou enfatizar na segunda, que é no livro. Pastor Antônio, seja bem-vindo aí. Boa noite, meu irmão. Então eu vou dar uma recapitulada na mensagem de quinta-feira sobre jejum. Eu devo, depois da cruz, fazer jejum? Essa é a grande pergunta que nós devemos responder. E as pessoas vivem falando comigo que fizeram jejum e Deus abençoou, que conseguiu uma bênção, que foi para o monte e se preparou com 24 horas de jejum e Deus lá se manifestou. Na verdade, afinal, eu devo ou não fazer jejum? Hoje eu vou te mostrar que Jesus proíbe literalmente nós que estamos na nova aliança, no novo pacto, de fazer um jejum. Proíbe, ele não é uma opção não, ele proíbe, e eu vou te mostrar isso hoje. Mas antes disso eu quero ler o que nós lemos na quinta-feira, Mateus 9, de 14 a 17, que é a primeira passagem que Jesus cita sobre jejum. Depois nós vamos para Marcos capítulo 2. Primeiro vamos ler aqui Mateus capítulo 9, de 14 a 17. Diz assim: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Uma pergunta, uma interpelação dos fariseus, dos discípulos de João, acerca do jejum. Valeu, Felipe, seja bem-vindo aí. Verso 15, disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhantemente remendo rompe a roupa, e faz-se maior a ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Bom, nessa primeira passagem de Mateus, eu enfatizei na quinta-feira a questão de Jesus associar tristeza ao jejum. Por quê? Porque ele estava associando tristeza. Aqui entrou meu irmão Jorge.
Meu irmão falando, faz a live com óculos, aceita que dói menos. Como assim? Eu só uso óculos para ler. Quando eu tiro o óculos é porque eu não consigo enxergar de longe. Se óculos é para leitura, quando eu leio eu coloco. Quando eu tiro é porque eu consigo enxergar melhor de longe. Então eu associei o jejum, Jesus associou o jejum à tristeza. Por quê? Porque ele iria morrer. Ele ia ficar longe dos discípulos. Os discípulos não sabiam quanto tempo isso ia demorar. Valeu, Paulo Rodrigo, seja bem-vindo aí, pastor. Ele não sabia se Jesus ia demorar 3 dias, 30 dias, 3 anos, não importa. Jesus falou para eles que enquanto ele estivesse presente, eles não deveriam ficar tristes, não deveriam ter falta de fome, porque ele está associando isso à tristeza, mas eles deveriam não fazer enquanto ele estivesse presente. Então a grande pergunta para nós, e eu fiz isso na quinta-feira, é se hoje nós estamos com ele presente na nossa vida. Se ele está presente na nossa vida hoje, vivo, está em você, habita em você, está presente, você não deve estar fazendo jejum, porque foi o que ele falou. Mas eu quero, Márcia, seja bem-vinda aí, Márcia. Eu quero que você entenda isso, que na passagem de Mateus, essas passagens estão em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E nas 3 existem coisas distintas. Na primeira eu citei na quinta-feira essa, tristeza por conta da morte e a fome, que eles não iam ter fome para comer. E eu expliquei que quando ele ressuscita, ele volta ali no caminho de Emaús, e ali no caminho de Emaús encontra 2 discípulos, anda com esses discípulos já ressuscitados, esses discípulos com os olhos vendados não conseguem enxergar que é o Messias, que é o Cristo, e ali eles caminham conversando com eles, e quando chega em determinado momento eles iam se dividir, eles convidam Jesus para entrar na casa, Jesus entra, parte o pão, e ao partir o pão, os olhos deles se abrem, e eles veem que é o Mestre, e ali eles comem com ele o pão. Então essa é a passagem de Mateus, aonde Jesus diz claramente que a tristeza que eles iam estar, por conta disso não iriam comer, estava ligada à sua morte, e o jejum que ele está falando aqui é acerca disso. Mas logo em seguida, no versículo 16 e 17 de Mateus, ele diz que ninguém deita remendo de pano novo, que seria a nova aliança, que seriam os protocolos do novo pacto, em roupa velha. Ninguém coloca um bolso novo numa ruptura de roupa velha, porque vai romper mais. O tecido da roupa velha é frágil, é mais fraco. E um pano novo entrando ali, costurando ali, ele ia romper e abrir mais a ruptura. E ele diz, porque semelhantemente o remendo rompe mais e faz maior ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Não adianta também pegar a nova aliança, o novo pacto, as coisas do Espírito e querer introduzir na velha ou vice-versa, a velha na nova, não combina. Então, o que é história de Israel, o que é história e tradição judaica, tem que ser preservada como história. Por isso que no final diz assim ambos se conservam. Tem que se conservar a história, sim, mas não para ser usado. É verdade bíblica, é bíblico, mas como história, como tradição, não mais para ser usado. E aí hoje eu vou usar o texto de Marcos, que é o segundo evangelho que mostra essa mesma passagem, mas Jesus usa agora uma expressão que eu vou te mostrar como ele proíbe. Não é só que se deve ou não. O cara quer fazer jejum, deixa ele fazer. Não, ele proíbe. Marcos capítulo 2. Vamos ver Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 12, verso 18. Marcos capítulo 2, verso 18. Diz assim, ora, de 18 a 22. Ora, os discípulos de João
e os fariseus, presta atenção que são bem parecidos os textos, mas tem algumas diferenças e muito significativas e importantes. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? Entendeu aqui? Os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? Jesus, porém, disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, olha só o texto, não podem jejuar. Não é que tenha opção, não. Jesus está falando, enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho. O novo vai estourar o velho. Por que as pessoas têm dificuldade de receber o novo pacto? Por que as pessoas têm dificuldade de entender que hoje não se usa mais jejum, não se usa mais óleo? Porque são panos velhos. E você, quando vem com o novo, ou ele permite que entre, abra a visão, e ele consegue digerir isso, ou ele vai quebrar, ele vai romper, a ruptura vai abrir mais. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, de outra sorte o mesmo remendo novo rompe o velho, e a ruptura fica maior, vai abrir mais. 22. Ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo rompe os odres, entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Isso é sério. Pastor Antônio que está aqui. Pastor, será que nós já somos odres velhos? Será que nós já somos odres velhos que o vinho novo não tem como ser derramado nele? Olha, eu quando recebi o Evangelho, quando eu conheci a palavra, isso tem 21 anos, eu já conheci a palavra numa estrutura um pouco mais nova. Depois disso, depois de 10 anos, eu fui receber a mensagem do reino. Nos últimos 5, 7 anos, mais ainda eu fui me aprofundando nisso. Na verdade, é a permissão que você dá para essa mensagem entrar no seu coração. O odre que é velho, ele recebe a mensagem do reino, recebe a mensagem do novo pacto, ele estranha, vai incomodar realmente, mas é possível entender? Claro que sim, é lógico que sim. Heloísa, seja bem-vinda aí. Agora, eu quero que você preste atenção no que Jesus fala no versículo 19, no final do versículo, a parte B do versículo. Olha o que ele diz: enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Não está dizendo assim, você jejua se quiser, é opcional. Com propósito espiritual, para alcançar aperfeiçoamento, para dobrar o braço de Deus. O marido foi embora, faz um jejum. Eu preciso de uma porta de emprego, faz um jejum. Isso não existe. Na nova aliança não existe. Jesus está falando, enquanto tem consigo o esposo, não pode jejuar, a menos que você me responder essa pergunta, a sua resposta seja negativa. Negativa, tudo bem. Jesus está presente ou ausente na sua vida? Ele está vivo ou morto? Ele está contigo ou está distante? Se ele não está com você, se ele está morto, se ele está distante, você está certo em cumprir essa tradição do jejum do judaísmo. Por quê? Porque o noivo não está com você. O esposo não está aí.
ele não está com você. Então não adianta você seguir o novo se o novo não está contigo. Por quê? Porque o Espírito tem que estar em você, ele está vivo em você. Então a pergunta que você tem que responder para você aqui no Facebook, para você aqui no Instagram: Jesus está vivo ou está morto? Está presente ou ausente? Se você está com ele, ele está dizendo: enquanto tem consigo, não tem, não podem, não devem. Então quando eu ministro isso para líderes, principalmente para pastores, falo: pastor, Jesus está presente ou ausente? Claro que está presente. Então você entende isso aqui quando ele fala: enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar? Não podem. Isso é uma mensagem para o novo pacto, para a nova aliança. E depois ele ilustra isso. Ele mostra que não tem como você pegar um pedaço de pano novo e tacar num remendo, num buraco de uma roupa velha. É o novo com velho que ele está falando aqui. Não pode. É velho com velho, novo com novo. Por isso que eu recruto um monte de gente para andar comigo. Eu quero mais que você venha andar comigo, mas eu vou ministrar para você o novo. Se você receber bem, essa ruptura não abre. Se você receber bem, esse odre não se perde. Mas se você não receber bem, você vai ficar confuso, você vai querer misturar tudo. Você é melhor voltar para lá e ficar lá no velho, cumprindo as tradições judaicas, tudo aquilo que eles faziam e fazem lá até hoje, muitos fazem até hoje, e não tentar nada novo, porque isso não é para você. Eu reconheço que nem todos entenderão essa mensagem. Mas é para todos, pastor? É para todos. Mas nem todos entenderão. Nem todos são para essa mensagem. Porque não vão querer. Porque vão achar loucura. E as coisas do Espírito são loucura. O homem exterior não compreende as coisas do Espírito de Deus, que para ele parece loucura. E elas são discernidas no Espírito. Por quê? Porque as coisas depois da cruz são discernidas no Espírito. As coisas depois da cruz, elas acontecem no Espírito. É isso aqui que nós estamos lendo, que os judeus faziam lá para aperfeiçoamento. Eu quero ler um texto com vocês. Quero ler Levítico 16, 29, diz assim: e isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então, uma coisa você precisa entender, que isso aqui está falando do dia da expiação. Para o judeu era dia de jejuar, era dia de afligir a carne, a alma. Isaías 58:3, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Então os judeus usavam o jejum no dia da expiação, uma vez por ano, e também para algum propósito espiritual que eles queriam alcançar. Isso depois da cruz acabou. Não existe. Hoje as coisas funcionam no Espírito, pela fé, é tudo pela fé. Por isso Jesus proíbe. Se o esposo está com você, se o noivo está aí, não devemos jejuar. Está? Então não tem sentido. Não tem sentido. Na mensagem de quinta-feira agora, eu vou usar a terceira passagem que fala desse assunto, que está em Lucas. Lucas capítulo 9, se eu não me engano. Lucas, espera aí um momento, eu acho que é o capítulo 9. Lucas, capítulo 5. Nós vamos usar Lucas capítulo 5, 33 a 39. E vamos ver um outro detalhe
dessa mesma passagem, mas que agora citada em Lucas, te dá mais luz, mais entendimento. Então, na passagem que nós estamos lendo hoje, o destaque dessa passagem é exatamente o que ele fala no versículo 19. O que ele fala no versículo 19: enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Ponto. Não podem. Então é claro isso. Depois da cruz, nós recebemos uma nova aliança. Jesus disse: esse é o sangue da nova e eterna aliança. Eu quero ler um texto também de Hebreus capítulo 9, versículo 10. Consistindo somente em comida, bebidas e várias abluções. Está falando da lei. E justificações da carne. Justificação da carne. O jejum é uma justificação da carne. Você está fazendo para mortificar a carne, para aperfeiçoar a carne, e não consegue. Ninguém consegue, não conseguiram nem lá na antiga aliança. Teve que vir Jesus para cumprir toda a lei. Então não adianta fazer isso. Você só precisa confiar no Espírito que habita em você, crer nesse Espírito, que ele te conduzirá à vontade de Deus, acreditar nisso, confiar 100% e andar com ele. É invisível, habita em você, você não viu entrar, mas ele está aí. Confia, acredita. Esse é o protocolo, são as direções que Deus dá para nós andarmos depois da cruz. Você quer andar com um protocolo diante da cruz? Depois da cruz, você quer misturar remendo de roupa velha, investe remendo de roupa nova, investe velha. Você quer usar vinho novo em odre velho? Não consegue, não adianta. Enquanto a igreja não entender que existe uma cruz que separa a velha da nova aliança, separa os pactos, você não vai conseguir avançar com essa mensagem. E aí é mais sério ainda, porque o reino de Deus só é entendido quando você consegue separar essas alianças. Por isso que Lucas 16 diz: a lei e os profetas, antes da cruz, lei e profetas, João Batista, duraram até João. Estava onde João Batista? Antes da cruz. Desde então é pregado o reino. Então toda a lei e os profetas ficaram agarradas lá em João Batista. Daí em diante é pregado o reino. Você só vai entender o que é o reino de Deus, embora você fale, você leia em placas de igreja, você lê na Bíblia, mas você só vai entender o que é o reino quando essas escamas caírem dos teus olhos e você entender que esses protocolos eram tradições judaicas, tradições da lei que ficou agarrada na cruz. Servia para nos acusar, para nos condenar, mas Jesus pegou esse escrito de dívida e diz a palavra que ele cravou na cruz. Não tem mais nada contra nós que a lei imputava. Nós não temos mais nenhum tipo de acusação e condenação que possa nos tirar da presença dele. Nada. E todas as coisas acontecem no Espírito. Isso nós precisamos entender. Então, eu quero encerrar dizendo isso para você. A sua prática hoje está antes ou depois da cruz? Sua prática espiritual. As coisas que você pratica hoje. Tem tanta coisa que você pratica que não é para praticar. Tem tanta coisa que conduziram você a fazer que não é para fazer. Tem tanta coisa que te ameaçaram, como o dízimo, por exemplo. O dízimo também, pastor? Claro, o dízimo também é da lei. O dízimo de Malaquias, que tem ameaça de maldição, que tem ameaça de devorador, é tudo antes da cruz. Jesus venceu os demônios, inclusive o devorador, migrador, cortador, destruidor, lá na cruz. Jesus cravou na cruz as maldições que estavam contra mim e contra você. Cravou na cruz, Gálatas 3,13. Então, como eu posso ser ameaçado por um dízimo da lei, que era para trazer mantimento para a casa do tesouro? Já estou falando de outro assunto. Como eu posso
fazer isso, se isso era da lei, e a lei ficou agarrada ali na cruz, ficou ali quando Cristo chegou, porque Romanos 10, versículo 4 diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, é pela fé, você precisa acreditar. Eu sei que é muito difícil, o ser humano, por ser matéria, ele gosta de materializar a coisa, ele quer um óleo, ele quer fazer um jejum para ver se aperfeiçoa, ele quer uma água, ele quer uma vela, ele quer uma imagem, ele quer um crucifixo, ele quer... Nada disso hoje precisa ser utilizado, não precisa, porque o Espírito está na sua vida, o Espírito está em você, você não precisa de nada disso. Jejum é da velha aliança, e Jesus te proíbe de fazer. Enquanto ele estiver com você, não pode. Ele está presente? Sim. Então não pode. Não podem jejuar. Está escrito, Marcos capítulo 2, versículo 19. Não podem jejuar. Ele proíbe. Eu vou fazer? Eu vou obedecer ele. Quem sabe mais, eu ou ele? Ele. Então eu vou obedecê-lo. Ele sabe mais que eu. Ele tem a verdade, não eu. Então se ele diz que eu não posso fazer, eu não posso fazer. Era uma prática judaica. Por isso eu não posso fazer. Já fiz muito. Quem caminha com a gente aqui, que está aqui, sabe quantos jejuns de 40 dias nós já fizemos. Um caminhão. Eu tinha prática de fazer jejum. Eu fazia mole jejum. Nunca me apertou isso. Mas hoje eu não faço mais, porque eu quero obedecer. Eu quero cumprir o novo pacto, a nova aliança. Eu não quero desobedecer. E se ele diz, não pode jejuar, eu sigo o que ele está falando. Mas se você quiser fazer, ele está falando para não fazer. Você quer fazer, aí é com você. Que de açaí? Jejum de açaí, o que é isso aí, irmão? Maurício. O Paulo Maurício. Paulo Maurício, então, Paulo Maurício teve no seminário lá em Goiânia. Esse então deve ter feito jejum até a orelha bater palma, né, Maurício? Aqui no Rio nós fizemos muito, mas quem foi para Goiânia fazer seminário, então, que já fazia jejum até na marra, porque não tinha muito o que comer. O que comer fazia jejum na marra. Então, é isso, gente. O jejum é uma prática judaica que era antes da cruz, que foi... Paulo Maurício está rindo aqui, é verdade. Ah, só podia sair. Tá certo, Romo? O Conrad, tá certo. Entrou aqui também no Facebook aqui, Valdemir, Antônio Rodrigues, Heloísa, já falei. Aqui Paulo Maurício, Conrad. Quem mais aqui? Leozão, seja bem-vindo aí, Leozão. Valdinei, Arthur, Felipe, Cadu, galera, Paulo Rodrigo está falando aqui, uma semana só na água. Paulo, eu lembro disso. Márcia Nascimento, meu irmão Jorge, quem mais? Pastor Antônio de Barra do Piraí, Felipe. Galera, é isso. Na quinta-feira eu vou falar o terceiro texto, tá? Que é de Lucas. E vou te dar um outro detalhe que Jesus coloca dentro desse contexto todo que ele cita em Mateus, em Marcos e em Lucas sobre o jejum, tá bom? A única coisa que eu tenho para dizer para você, jejum é da velha aliança. Não adianta praticar nada para aperfeiçoar, porque não vai funcionar. E Jesus diz para você que você não pode fazer. Ele está presente na sua vida para operar o que ele precisa operar na sua vida, pelo Espírito, e não pela sua mãozinha. Não, vou dar uma mãozinha para Deus, fazer um jejum aqui, não vai ajudar em nada. Não vai ajudar em nada. E ainda vai desobedecer a ele que está falando para você não fazer. Isso, lógico, se ele está presente na sua vida. Se ele se faz presente na sua vida, você deve seguir. É isso que eu estou te falando. Se ele não está presente, como alguns pastores às vezes falam, não, mas ele não está presente corporealmente, de corpo presente. Ele está em espírito. Pois é, ele é tão bom que antigamente ele era um só com os discípulos. Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora,
Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Habita em você, aonde você vai. Você dorme, Ele está contigo. Você vai para o trabalho, Ele está contigo. Você vai praticar atividade física, Ele está contigo. O tempo todo, ininterruptamente. Ele nunca te larga. Não adianta ter esse papo, vou ao culto buscar a Deus, vou no culto do Espírito Santo buscar a Deus. Aonde você perdeu Ele está aí. Você não perdeu, a buscar aonde? Então não existe isso. Depois da cruz você tem que ter uma metanoia, mudar a tua mente, virar essa chave. O Espírito está presente ininterruptamente, 24 horas, o tempo todo com você, aperfeiçoando você, falando no teu coração, falando na tua mente, como está em Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11. Fala o tempo todo no teu entendimento e no teu coração, mostrando que Ele está contigo, conduzindo os teus passos, te amadurecendo, te aperfeiçoando, porque você é santo por causa do Espírito Santo que habita em você. Entenda isso, não adianta você ficar tentando dar a mãozinha para Ele, desobedece a Ele, não funciona nada, só está passando fome. Mas pastor, é bom que eu emagreço. Bom, com esse propósito até você dá certo, você vai emagrecer mesmo, só. Mas para aperfeiçoamento, esquece. Isso era prática judaica da velha aliança, ficou agarrada na cruz, Cristo chegou, Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo, ponto final, ok? É a aflição da alma, como está escrito em Levítico, como eu li aqui para você, a aflição da alma. Vou ficando por aqui, como diz em Isaías também, não é só em Levítico não, Isaías também, Isaías capítulo 58. Então, nós precisamos entender isso. Eu vou ficando por aqui para não ficar longo demais, que já está até demais. Aqui botaram tá bom, pastor Antônio. Pastor, seja bem-vindo aí. Mais uma vez, é sempre bom ter pastores aqui. Pastor Paulo Rodrigo, pastor Antônio, ter pastores aqui na live para a gente compartilhar. E eu queria até convidar desde já o pastor Antônio. Vou fazer primeiro com o pastor Antônio. Na quinta-feira ou no outro domingo, para você entrar ao vivo comigo aqui no Instagram. Eu te puxar aqui para a gente bater um papo sobre nova aliança, velha e nova aliança. A dificuldade que as pessoas têm de entender isso, de quebrar esses paradigmas religiosos que nós fomos recebendo e entraram aqui e depois é difícil mudar. Mas é possível. Se foi conosco, pode ser com qualquer um. E eu queria depois trocar um papo, bater um papo, não hoje, por causa do horário, mas na quinta ou no domingo que vem, com o pastor Antônio. Se você puder, você fala comigo aí no WhatsApp e a gente vai bater um papo aqui ao vivo sobre velha e nova aliança, antes e depois da cruz, Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado. Ok, gente? Fica na paz um restante de domingo poderoso, abençoado, porque vocês já são abençoados, como toda semana eu termino falando de Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vocês já são abençoados, não serão, já são. Toma posse de todas as bênçãos, não são bênçãos específicas, não, são todas, ok? Fica na paz e fui!